Continuando nossas aulas na matéria de homilética, chegamos agora à nossa aula final na matéria. Vamos ver agora acerca da base da homilética. A base da homilética. Antes de qualquer coisa, quero dizer que, na elaboração de um sermão, o procedimento inicial normalmente é a elaboração da proposição e o esboço principal. Porém, antes de entrarmos no cerne do assunto, devo dizer que o título de um sermão é um dos últimos fatores a ser tratado. E eu achei muito interessante essa afirmação porque quando você analisa a construção de uma mensagem, você passa a entender que dar título a ela é sim a última tarefa, uma vez que o título ele vai sintetizar a ideia principal a ser transmitida por meio daquela mensagem. Então, o título só será possível de ser construído com uma forma que venha a expressar toda a ideia a ser transmitida quando essa ideia de fato está organizada. Então, na elaboração do sermão, a proposição, que já vai tratar acerca do assunto que você se pretende a estudar primeiro. Então, você vai analisar acerca da pessoa de Cristo Jesus. Você vai analisar acerca da salvação em Cristo. Ou você vai falar acerca de santidade. Ou você vai tratar acerca do arrebatamento da igreja. Você se propôs a esse tema. Essa proposição vai nortear a sua pesquisa. Então você vai começar a pesquisar onde as Sagradas Escrituras tratam acerca desse tema que você está querendo transmitir à igreja. Então a proposição vai te instigar a começar a pesquisa. Você vai elaborar a pesquisa, vai levantar todo o material necessário, vai estabelecer qual é o seu texto base e dependendo da estrutura de pregação de esboço que você vai construir, você pode usar desde uma pregação, uma estrutura temática, onde uma palavra vai ser a norteadora de toda a sua pregação, e você pode associar a ela outros versículos ao longo da escritura que vão colaborar com o entendimento acerca do tema. Ou você pode escolher uma estrutura num sermão textual, onde você vai aproveitar um determinado trecho bíblico, vai subdividindo e para cada subdivisão vai associar a uma outra leitura bíblica, ou até se escolher um texto um pouco mais extenso, poderá subdividir este mesmo texto, tá certo? Em tópicos, subtópicos, para que cada trecho dele seja bem analisado e exposto, né? Seja bem discutido, para que você também treine, né? Uma forma de transição que seja bastante agradável, para que não haja uma ruptura na ideia e assim consiga transmitir aquele conhecimento de forma eficaz, de modo que as pessoas ao final possam de fato entender que absorveram o conhecimento da palavra de Deus, possam voltar para casa com algo que vai fortalecer a vida deles, que vai confirmar a palavra de Deus no coração deles e que vai alimentá-los, vai guiá-los ao longo de toda a sua semana, né, todo o tempo em que aquela palavra permanecer no coração deles. Então, o título dessa mensagem, logo depois de todo esse trabalho, todo esse labor, uma vez que você tem conhecimento pleno acerca da mensagem que você vai pregar e dos assuntos que você vai abordar ao longo dessa pregação, dessa exposição da palavra, cabe então, como coroação de toda essa mensagem, o título, que tem que expressar então a ideia que será transmitida. O título resume esta proposta, né, dessa pregação, dessa mensagem. Passamos para essa definição. Primeiramente, cabe uma diferenciação entre título e assunto. Podemos dizer que enquanto o assunto trata de algo mais amplo, que se relaciona com a totalidade do conhecimento a ser analisado e transmitido, o título, mesmo estando também relacionado tem como propósito ser conciso. Então, enquanto o assunto vai se relacionar com todo o conteúdo a ser primeiramente estudado, organizado num esboço, dependendo da estrutura com a qual você quer organizar, numa estrutura temática, textual ou expositiva. Então o assunto trata de tudo aquilo que você vai
primeiramente estudar, entender, escolher como elementos, como conteúdos que serão transmitidos naquele sermão, porque não dá para você pregar a Bíblia inteira, né? Não dá para você pregar acerca de todos os textos bíblicos que falam de salvação, que são muito extensos. Então você vai selecionar que aspecto você quer tratar. Você quer tratar do perdão, por exemplo, de Cristo, que possibilita que nós sejamos salvos, né, através do sacrifício vicário do Senhor, que nos coloca em comunhão com Deus novamente, a justificação diante de Deus. Aí você vai ver textos de Paulo que tratam especificamente disso. Aí você pode elaborar um sermão na estrutura que você escolher e tratar especificamente desse assunto. Agora, se você for tentar falar de uma forma muito ampla, salvação em toda a Escritura, esse sermão vai ter dias e dias, vai ter condições de você aplicar um sermão que tenha tanta amplitude. Então você precisa definir. E quando você define, o assunto que você está levantando com isso está tratando sobre toda a dimensão do que você vai tratar, do que você vai comunicar. O assunto trata dessa forma mais ampla e o título sintetiza essa ideia ampla que você vai comunicar, esse conhecimento ao qual você vai transmitir. O título vai resumido, vai ser de uma forma concisa, transmitir uma ideia de antemão para o público. Então, a igreja vai estar ciente de que você pretende tratar deste tema. Você pretende comunicar este conhecimento por meio do título que foi bem construído. Uma vez que você tem conhecimento acerca daquilo que você vai falar, cabe aí a construção do título que vai comunicar à igreja a ideia daquilo que você vai pregar. Então, eles já vão começar a estar atentos a você e vão querer que você então justifique, né, esse título. Você transmitiu o título a eles, eles absorveram, estão curiosos agora e querem saber. Então estão com o coração aberto para que você entregue a mensagem de uma forma eficaz, né, de modo que eles possam compreender que aquele título justifica-se, aquele título está correto e de fato está associado à mensagem que foi pregada. É isso quando você se organiza e é responsável para comunicar o conhecimento da palavra de Deus de uma forma organizada. Além do título, ele fala da preposição. Ele fala da preparação. Depois ele trata da proposição. Primeiro ele fala aqui da preparação. É necessária especial dedicação para a elaboração do título, uma vez que ele tem que estar intimamente relacionado ao assunto geral do texto a ser analisado e proclamado. Tem que sintetizar o que há de mais importante no mesmo, mas sem ser grande demais. Também é necessário atentar-se ao fato de que o título precisa ser interessante, chamativo, mas sem ser cômico ou de baixo calão, uma vez que o propósito é a comunicação da santa palavra de Deus. Então você vê que na preparação do título, isso só será possível conhecendo a mensagem, tendo profundidade já naquilo que você vai comunicar. É como, por exemplo, o nome que se dá a um produto, tem que falar acerca do produto. Então o nome que se dará a ele só poderá ser dado após o produto já totalmente desenvolvido. Uma vez conhecendo-se a sua funcionalidade, conhecendo a sua aplicação, poderá então desenvolver de uma forma que escolha-se um nome que expresse as qualidades daquele produto, que expresse a necessidade dele, aquilo que as pessoas se sentirão atraídas em relação a ele. Então, por exemplo, dando aqui um nome de um produto, água cristal. Você tem ali o nome cristal que te remete a uma determinada ideia. O cristal é puro, o cristal é límpido, né? O cristal é precioso. Você terá nessas associações de ideia uma concepção favorável em relação ao produto. Então, o produto transmite esta ideia favorável, essa ideia benéfica, e aí te desperta o interesse em relação a ele. Então, assim também deve ser o título de uma mensagem, deve falar acerca daquilo que será comunicado de uma forma interessante. E aí tem sempre esse cuidado de nos dar aqui a dica para não apelar para o lado cômico ou de baixo calão
muitas das vezes a pretexto de querer deixar a mensagem mais popular, acaba se diminuindo muito o seu padrão, o seu nível. E temos sempre que nos lembrar de que temos a responsabilidade de comunicar aquilo que é de acordo com a santidade de Deus. Então, se fosse uma comédia stand-up, tudo bem. Se fosse um ambiente informal, se fosse um teatro, é uma coisa. Mas você tem que se lembrar sempre que você está na casa do Senhor, você está diante de Deus, e você está comunicando a Sagrada Escritura, aquilo que representa a própria voz de Deus, a profecia suprema, a profecia máxima. Então, tudo bem que você em alguns momentos até coloca uma pitada, né? Mas você precisa ser temperado, você precisa ser temperante, né? Tem que ter uma boa temperança. Você colocar uma pitada, às vezes, de humor mesmo na mensagem, para descontrair um pouco o público, não há problema, desde que se mantenha um nível elevado e não se afete a santidade do lugar, do evento, da situação, da palavra de Deus, da presença de Deus, né, que está ali, né? Então tem que se levar em consideração esses fatores aí na elaboração do título. Ele tem que comunicar, tem que chamar o interesse, tem que despertar, né, o interesse sobre a mensagem, mas com muita responsabilidade. Então a preparação do título exige muita responsabilidade. Aí a gente passa para esse local onde ele fala acerca do texto. E é interessante observar a definição de texto em latim. Do latim textus, tecido, transmite a ideia de trama, na qual as linhas entrelaçadas produzem o tecido. Assim também as palavras, frases, parágrafos, capítulos e ideias gerais estão concatenados a fim de conjuntamente comporem a trama do texto que comunica conhecimento, com coesão e transmissão de ideias que fazem sentido e produzem sabedoria. Como a própria imagem aí exemplifica, essa imagem que comunica a ideia de um papiro, que era também feita de um entrelaçamento, né, daquele material com o qual era produzido, aqueles caniços, né, do papiro que eram cortados, eram fatiados, colocados sobrepostos de uma forma trançada, depois eram batidos e raspados até que se desse a forma desse papel usado na antiguidade, esse suporte, né, para o texto usado na antiguidade. E temos a ideia comunicada no latim do texto, sendo o texto então semelhante à ideia de tecido. E quando você olha para um tecido, você vê também as linhas entrelaçadas que compõem aí a totalidade do tecido. Mas se você desfiar, você vai perceber a trama das linhas. Assim também as palavras, as frases, as ideias estão entrelaçadas. Elas estão em uma trama de modo que o conjunto delas faça sentido, esteja completamente unido, né? Tenha coesão. Você vê que a comunicação da mensagem precisa levar em consideração essa trama de ideias. O seu sermão tem que ter, do começo ao fim, uma ligação. As pessoas têm que perceber que a comunicação foi coerente. Você deu um título que falava acerca da mensagem, que despertava interesse na mensagem. A sua introdução estava relacionada, né? A proposição, quando você dá aqui o aspecto principal da mensagem, a ideia que será justificada ao longo da discussão, nas divisões e subdivisões, estão também relacionadas. Após você discutir todos os tópicos, você partiu para a conclusão. Na conclusão, você fez uma rememoração dos pontos fortes, os pontos mais importantes, sem acrescentar nada novo, porque a conclusão não permite que você acrescente novas ideias. E aí na conclusão você instiga o povo a tomar uma atitude, instiga a igreja a uma tomada de decisão, a adotar uma determinada posição, incentivados pela mensagem comunicada, incentivado pela ideia principal extraída do texto bíblico e entregue a eles, como foi falado na leitura do livro de Karl Barth, na proclamação, quando ele fala que o pregador tem que ter esse cuidado para não se colocar ele no centro da mensagem, mas para que ele seja comunicador da mensagem, a mensagem que vem da palavra de Deus. Ele tem que ser fiel comunicador da palavra de Deus, não se colocar no lugar dela, de modo que comunique suas ideias ou a interpretação que ele tem da Sagrada Escritura. É uma interpretação pessoal, divorciada do sentido próprio da Escritura. Esse é o perigo, esse é o grande risco pelo qual passam as igrejas, pelos quais passam
os pregadores e que muitos têm sucumbido nisso aí, muitos têm falhado na sua missão e têm distorcido a palavra de Deus e produzido heresias e levado pessoas à condenação, né, e produzindo aí muito prejuízo para o Evangelho por causa dessa falta de responsabilidade. Então você vê a ideia do texto, a ideia da trama, a ideia da ligação de ideias, como elas têm que estar relacionadas. Então, na comunicação da sua mensagem deve ser uma preocupação constante, que as suas ideias estejam ligadas, que façam sentido. E aí ele traz aqui algumas sugestões, por exemplo, uma prática que é a pregação sem uso de texto. Existe essa modalidade da pregação sem uso de texto. Perceba que não estamos falando aqui de desprezo da homilética, porque o pregador ele fez uso das regras da homilética na elaboração da sua mensagem, na sua escrivaninha, na sua mesa, em casa. Ele foi provocado, foi instigado, foi inspirado por uma determinada palavra da parte de Deus, que veio de formas diferenciadas, de formas 1000. Instigado por isso, ele foi à pesquisa, aprofundou-se na palavra de Deus, entendeu o sentido, construiu uma mensagem. Essa mensagem tem uma estrutura temática, textual, expositiva. Essa estrutura, essa construção, essa mensagem está dentro do coração dele e ele está seguro em relação a ela. E uma vez seguro, ele pode adotar essa prática que não é muito comum, aqui. O comentarista fala que nos Estados Unidos ela é mais comum, de o pregador na comunicação da mensagem não partir de uma leitura bíblica, simplesmente entrar direto na mensagem, começar a comunicar a mensagem, introdução, proposição, discussão dos tópicos, e durante a comunicação da mensagem o povo vai absorvendo e vai sendo comunicado a eles, transmitido a eles em que trecho da escritura o pregador está se fundamentando. Então ele vai passando ao longo da sua própria mensagem os textos nos quais fundamenta essa pregação, essa proclamação que ele está fazendo ali da palavra de Deus. E as pessoas vão anotando, vão conferindo nas suas Bíblias, vão conferindo em casa, né, mas o pregador não parte de uma leitura prévia. Então não é costume aqui no nosso meio, mas também não podemos dizer que seja um erro, principalmente quando a gente observa para a antiguidade, os exemplos da antiguidade bíblica, quando os primeiros pregadores saíram pelo mundo cumprindo o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, conforme o Senhor nos ordenou. Perceba que pela própria logística da situação, a dificuldade de você ter um papiro nas mãos para fazer uma leitura, um pergaminho então, muito mais difícil ainda. E outra questão, pelo fato de ser irrelevante a leitura de textos sacros em determinados ambientes, quando, por exemplo, ia se comunicar o evangelho a um povo pagão, que não tinha um contato prévio com as Sagradas Escrituras, com as Escrituras do Antigo Testamento, obviamente. E que não lhes faria sentido qualquer aquela leitura, eles não teriam entendimento sobre ela. Então, logo, os apóstolos, nessas circunstâncias, partiam logo para a pregação da palavra que eles conheciam muito bem, a pregação dos textos bíblicos que estavam no coração, na mente deles, e que eles comunicavam de uma forma coerente, apresentando nelas, mostrando, apontando nelas aquilo que falava acerca de Cristo Jesus, o Salvador, o único que pode nos salvar. Então, muitas das vezes, conforme a oração que os próprios apóstolos faziam anteriormente, clamavam a Deus para que intervisse na situação e trouxesse um sinal miraculoso. A partir daquele sinal miraculoso, muitas das vezes chamavam a atenção das massas, e as massas, querendo saber mais acerca daquela situação, não entendendo muito bem, mas com a curiosidade desperta, nessa ocasião, nessa oportunidade, era comunicado o Evangelho em Cristo Jesus. E muitos aceitavam a fé, outros rejeitavam totalmente, se revoltavam, de modo que os apóstolos algumas vezes foram perseguidos, foram agredidos. O apóstolo Paulo e Barnabé também sofreram, apanharam, foram chicoteados, foram lançados em cadeias. Mas foi eficaz, tanto é uma prática correta, uma prática eficaz, que estamos aqui hoje continuando essa grande obra que teve início com homens que pregaram sem Bíblias nas mãos. Existe sim essa possibilidade, agora não é um costume no nosso meio, então implantar algo assim aqui
demandaria um tempo, uma oportunidade melhor. Então não é aconselhável que se faça isso de maneira a causar constrangimento entre as pessoas, né? Causar contrariedade em pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de prática. Então a pregação sem uso de um texto. Muitos não veem com bons olhos o hábito de muitos pregadores norte-americanos de pregar, ficou errado aí no texto, vocês me perdoem, né? Mas o correto é pregar, sem necessariamente ler um texto bíblico previamente, mas isso não significa que eles estão errados. Uma vez que a pregação seja de fato bíblica, e é isso que importa, que a pregação seja bíblica, e que ele fundamente aquilo que está pregando em textos bíblicos, e que as pessoas possam conferir na sua própria Bíblia se aquilo está correto, como os cristãos bereanos faziam na pregação de Paulo. E aliás, as situações da sinagoga, nas situações favoráveis para uma leitura prévia, como o próprio Senhor Jesus Cristo leu em Isaías, como Paulo lia nas sinagogas, né? Paulo tinha muito acesso às sinagogas. Então, na sinagoga, para um povo que já estava acostumado à leitura bíblica e numa situação em que favorecia o manuseio de um pergaminho, de um papiro, então temos uma situação em que geralmente era lido previamente, sim. Mas isso não significa que eles estão errados, uma vez que a pregação seja de fato bíblica, lembrando-se de que os primeiros pregadores não dispuseram, na maioria das vezes, de textos para leituras prévias, mas pregaram biblicamente, fundamentados na Sagrada Escritura. E a gente parte para esse contraponto quando ele fala das vantagens do uso, de um texto previamente lido. Então, basicamente, temos dar ao pregador conteúdo, e o pregador tem que tomar muito cuidado com isso, para que após a leitura do texto juntamente com a igreja, ele simplesmente não faça da sua pregação uma repetição, como eu já vi em algumas ocasiões. A pessoa termina de ler o texto bíblico e em seguida vai recitando o texto, como se aquela recitação do texto que ela decorou fosse pregação. Se isso fosse uma pregação, os papagaios seriam bons pregadores. Mas na verdade o que a igreja espera desse pregador é que, uma vez lido o texto, e ele tendo já se organizado previamente com os seus tópicos e subtópicos a serem esclarecidos, ele discuta o texto, né? Ele apresenta um aperitivo, que a gente vai ver daqui a pouco na introdução, o aperitivo onde desperta a curiosidade para que as pessoas queiram ouvir mais, a discussão, né? A proposição, onde ele apresenta a característica mais importante que será justificada ao longo dos tópicos, e depois todo o desenvolvimento normal com as transições, a discussão dentro dos tópicos, caminhando para a conclusão ao final e o apelo e o encerramento da mensagem, né, o arremate da mensagem, com a proposta de uma atitude por parte da igreja. Então temos aí uma vantagem já apresentada, que é dar um conteúdo, né, dar ao pregador um conteúdo. Conduz o pregador por temas específicos, é muito mais fácil para o pregador absorver o conhecimento, se organizar em relação a ele e comunicar, quando ele tem um suporte de texto bíblico para trabalhar em cima dele. Então, só se proponha a pregar um texto sem uso, pregar, entregar uma mensagem, comunicar um conhecimento bíblico sem o uso do texto, se você estiver muito seguro dele. Se você, em algum momento, desconfia que vai perder algum conteúdo daqueles, vai deixar de mencionar alguma coisa, é melhor não fazer uso desse tipo de pregação. Faça a leitura do texto e vá pontuando juntamente com a igreja, certo? Favorece o conhecimento bíblico, porque a própria igreja é também exposta a esse conhecimento. A igreja faz a leitura, numa boa leitura do texto bíblico, com uma entonação correta, com uma pronúncia correta, já é grande parte da pregação. É grande parte da mensagem. Então a igreja começa a absorver conhecimento bíblico e começa a ter contato direto com a Bíblia. Não é uma prática recomendável, mas precisamos nos lembrar que muitas pessoas só têm contato direto com a Sagrada Escritura nesse momento. Infelizmente, né? O ideal é que todos façam leitura bíblica em casa, façam culto doméstico, se consagrem, orem, busquem a Deus, mas nem todos têm essa prática. Então, temos que aproveitar a oportunidade para fazer com que o povo tenha contato direto com a Sagrada Escritura, com o conhecimento sagrado.
mantenha a sintonia com o testemunho bíblico. Então você consegue comunicar melhor, né? Consegue estabelecer essa sintonia entre o ouvinte e o testemunho bíblico, ou seja, as verdades bíblicas que são imprescindíveis, né, de serem absorvidas, que são fundamentais que sejam absorvidas e vivenciadas. Então, uma vez que a pessoa ouve diretamente da leitura bíblica, aquilo começa a provocar, aquilo começa a instigar, começa a exortar, começa a corrigir algumas coisas da vida dela. Então ela passa a ser já corrigida, modificada, só pelo contato que ela está tendo com o texto bíblico. Valoriza a linguagem eclesiástica, uma linguagem correta, uma linguagem respeitosa, uma linguagem santificada, porque Cristo leva em consideração sim as palavras. Inclusive em Mateus, o Senhor Jesus Cristo diz que naquele dia vai julgar até as palavras ociosas que os homens tenham pronunciado. Então o Senhor Jesus Cristo leva em consideração sim as palavras que temos usado, a nossa linguagem, e quando você está em contato direto com o texto bíblico, você passa a absorver uma linguagem correta, né? Uma linguagem num nível correto, principalmente para se comunicar num ambiente de adoração, num ambiente de culto a Deus. Esclarece e traz solução a problemas da congregação, interage diretamente com os problemas vivenciados pela congregação e que tem que ser corrigidos não por opinião do pastor, opinião do pregador, opinião do professor de escola dominical, muito menos do teólogo. Então nós não temos que ser conduzidos pela opinião das pessoas, pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas acham bonito ou que acham feio. Nós temos que ser conduzidos por aquilo que a Sagrada Escritura diz. Então quando o pregador entrega, comunica a palavra de Deus com fidelidade, com clareza, usando as ferramentas elucidativas para tornar mais claro o conhecimento, sistematiza para que as pessoas possam absorver de uma melhor forma, não perder nada daquele tesouro que está ali sendo escavado para eles, que está sendo entregue. O pregador então está proporcionando à igreja um conserto, está proporcionando à igreja um avivamento verdadeiro, está proporcionando à igreja a resolução de problemas que, se nós tentássemos resolver por nós mesmos, talvez tornaríamos pior. Nos posicionaríamos, a pessoa não ia aceitar, ia pensar que estamos favorecendo A, B ou C, mas quando é a palavra de Deus que corrige, não tem o que dizer, é a palavra de Deus, ponto final. É a escritura sagrada, é a palavra teopneustos, é a revelação da parte de Deus, é a boca de Deus falando. Então por isso que temos esse conceito em relação à palavra de Deus, de ser inerrante, de ser revelada, de ser infalível, de ser inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E isso tem nos fortalecido, tem fortalecido a igreja em toda a terra. Agora, os lugares que se deixaram levar por certas teologias que desvalorizam a Sagrada Escritura são exatamente as igrejas que infelizmente entraram em falência, as igrejas que morreram. São as igrejas que desprezaram a sagracidade da Escritura. O pregador tem que respeitar isso e pôr a igreja em contato com esta maravilha, com essa dádiva do céu. Evita que o pregador se ponha no centro da mensagem. Por quê? Porque a mensagem que foi lida, esta sim é a proclamação da parte de Deus. Não o achismo do pregador, não a filosofia pessoal do pregador, mas a Escritura Sagrada lida. Então, uma vez que a Sagrada Escritura foi lida e o povo que está de fato cultuando a Deus, não que foi assistir culto, mas que foi cultuar, também está lendo e acompanhando na sua Bíblia, está marcando, está fazendo anotações, pontuações, e está atento, ouvindo o que o pregador vai proclamar, se está de acordo com aquilo que foi lido, as pessoas estão entendendo que é Cristo que está ali centralizado, que o objetivo é pregar acerca dele, que o objetivo é proclamar a palavra dele e não o pregador. Quando o pregador começa a tomar o centro da situação, ele passa a ser o foco, é certo que ele vai cair, vai incorrer em erro, porque o homem erra, o homem falha, o homem é limitado, o homem tem tendências que trazem prejuízos a si mesmo e aos demais. Então, quando
ele começa a colocar a filosofia de vida dele, o achismo dele acima da palavra de Deus, acima da escritura, aí começa então a sua queda, começa o grande erro. Mas quando a escritura é lida e é proclamada com fidelidade, usando as ferramentas corretas para tornar mais acessível a todos, nós vemos aí Deus ser glorificado. Leva os ouvintes a aprofundarem o seu saber bíblico, né? Então, como já até ressaltamos, né? Muitas pessoas têm contato bíblico, contato com o texto bíblico nesses momentos, mas não é recomendável. É recomendável que as pessoas façam leituras e estudos do texto bíblico na sua vida íntima, na sua casa, né? Ao longo do seu dia. Possibilita o escrutínio sobre a mensagem, como no caso dos bereanos. Então temos aí a possibilidade de construir, a possibilidade de instigar, de incentivar o nascimento de um povo que sabe analisar, né? Um povo que sabe escolher bem, um povo que tem autonomia, por exemplo, para fazer uma análise. Não é simplesmente a questão de ser crítico, é a questão de ter capacidade de analisar, de ouvir uma determinada mensagem, um determinado estudo, perceber quais são os pontos principais, né, e ver se está de acordo, está coerente com a ortodoxia, com aquilo que a Sagrada Escritura tem afirmado, ou perceber se em algum momento o pregador teve um desvio, se em algum momento o pregador externou alguma característica herética que tem que ser corrigida, né, ou que tem que ser cobrada dele um posicionamento em relação a isso. Se por acaso continuar a defender essa heresia, certamente entenderemos que ele é um estranho, né, entre nós, uma pessoa que está tentando implantar alguma ideia nociva, e aí tem que ser evitado. Ou se ele se conserta, se ele se arrepende, vemos aí a humildade e na verdade um erro por imperícia, né, e não uma questão dele ser alguém que está tentando incutir uma doutrina incorreta, como era o caso do apóstolo João quando corrigiu os gnósticos que estavam tentando incutir doutrinas heréticas dentro da igreja. E ao se opor, fazer apologia da ortodoxia bíblica, João, o amor que tinha pela igreja e a valentia, a coragem que tinha para defendê-la, chegou na sua carta a dizer: aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne sejam considerados anticristo. Então isso aí é a defesa da fé, que muitas das vezes não é necessário esperarmos um especialista em apologética. A igreja pode desenvolver essa capacidade de analisar a mensagem que está sendo pregada, para saber se ela aceita ou não aquela mensagem, se aquela mensagem é bíblica ou não. É necessário desenvolver essas características. Isso é desenvolvido, por exemplo, na leitura do texto, no compartilhamento do texto. Então, por isso que ele apresenta aqui como vantagens. Ainda continua.